bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como eu faço para ser au pair? Eu sou a Lívia, eu fui au pair em 3 países e tô aqui com a Sim, que foi au pair na Alemanha. Oi, gente! E no episódio de hoje não temos au pair, não temos convidado au pair, nem ex-au pair, mas temos aqui uma mãe de au pair. Mari, seja Uau! bem-vinda. Oi, meninas, eu sou a Mari, obrigada pelo convite. E eu sou verdadeiramente uma mãe de au pair. E de outras au pairs, né? Porque a gente acaba abraçando. Vem, né? Fica igual aquela Venha. galinha pintadinha com os pintinhos, né? Exato. Tanto é que eu passei o ano novo com a minha filha e mais 3 au pairs, amigas. Ai, que Fiz o legal. papel de mãe delas. E é tão Ai, bom. certeza que a família delas também são super agradecidas por você. São, e eu sinto isso. Tanto é que uma das mães a gente se conheceu em Chicago e ela falou: Mari, eu sou muito grata. Eu falei: eu também sou grata. Ah, Eu acho que o que uma mãe deseja é ver o filho, a filha feliz. Minha mãe sempre falou: se minha filha está feliz, eu estou feliz. E é isso. gente, É eu tô verdade, sentindo que eu vou chorar muito nesse episódio. Nem é fala, verdade. gente. Ah, Prepara os lenços. Ser feliz e seguro, né? é, Vamos legal. começar do inicinho, assim, né? Quando sua filha decidiu ser au pair, chegou para você, mãe, você é au pair, como é que foi? O que que te motivou a apoiar sua filha? Como é que foi para você, assim, tipo, como assim, minha filha vai para fora do país? Porque acho que começa aí, né? Eu lembro a minha mãe, coitada. A minha história sobre esse processo de au pair, na verdade, eu apresentei o processo de au pair para minha filha. Na verdade, Ah, a minha filha Manuela, ela é dançarina profissional e o sonho dela é viver a experiência, né, de conciliar a arte dela nos Estados Unidos. Então, quando ela estava no último ano do colegial, a gente fechou o intercâmbio de high school. Porém, Aham. antes dela embarcar, o que que chegou? A pandemia. E aí, todo o projeto que a gente tinha traçado dela fazer o high school, porque no Brasil ela já era a cheerleader do Bauru Basquete, a gente morava em Bauru, então o projeto era conseguir uma vaga de cheerleader nos Estados Unidos e, com isso, uma possibilidade de bolsa na faculdade. Enfim, não deu certo, tivemos que cancelar esse sonho dela. E aí voltaram as coisas pós-pandemia e ela me cobrando, mãe, minha experiência, quero viver intercâmbio, quero não sei o quê. Eu falei, tá bom, vamos. Aí você vai pesquisar para uma faculdade. Não uhum. fecha a conta, É Não. não absurdo, fecha. né? É absurdo. É impossível. Se eu pegasse todas as minhas economias, eu conseguiria, no máximo, manter ela 6 meses. Eu falei, filha, é isso que você quer? Ela falou, não, eu quero viver, né? Uhum. Falei, bem, vamos lá. O não para nós é muito pouco, então vamos buscar algo. E aí, nisso, pesquisando, eu conheci uma jornalista brasileira que ela mexe com o processo imigratório. E Uhum. marquei uma consultoria com ela, perguntando uma orientação, né? Quais são as opções que eu posso dar para minha filha? Foi aí que ela veio com o intercâmbio de au pair. Ah, Só que aí vem um pouco dos nossos, não sei se eu vou usar a palavra certa, do preconceito. uhum. Eu deixar minha Sim, sim. filha ser babá? Como assim? Então, acho que esse foi o primeiro processo, eu trabalhar isso, só que ao mesmo tempo eu falei, é o que eu posso oferecer para ela realizar o sonho dela. Então, a Uhum. gente sentou e eu falei, filha, é o que tem, não era o que você sonhou, mas nem sempre a gente pode ter tudo que a gente sonha de tão imediato. Você pode ter seu sonho, mas às vezes não é da forma que você sonhou. Tá. Aham. Então, é o que eu consigo proporcionar para você o intercâmbio de au pair. E aí ela foi aceitando a ideia e tá lá, já vai fazer quase 2 anos. Tem que pensar fora da caixa, né? Algumas vezes. Você tem um objetivo, não deu certo, vai para um outro caminho que no final, para chegar, né? Você não vai desistir do objetivo final, mas vamos dar mudar o trajeto um pouquinho, né? É. Exatamente, é como a gente usa o GPS, né? Ah, Você põe vai, uma rota no meio do caminho, ele muda a vai. rota, mas você vai chegar.
É para Ajusta e chegar vai. no ponto final. Exatamente. Ajusta a rota e vai. Então foi essa a nossa história, como começou o au pair. E aí, como é que foi quando ela decidiu ser au pair, então, ir na agência, procurar família, essas coisas? Você participou desse processo? Como é que foi? Sim, participei, até porque no primeiro intercâmbio que a gente cancelou, a experiência não foi muito legal no processo do cancelamento, então a gente estava Imagino. bem preocupada com essa situação. E aí, essa própria pessoa que eu fiz essa consulta, né? Uhum. Ela indicou uma agência, ficava até em cidades diferentes, e eu fiz contato, e aí foram dando atenção, e aí foi envolvendo. Eu falei, bem, é isso, então vamos fechar. E aí eu pus na mão da Manuela, eu falei, agora é contigo, agora vai buscar os requisitos que você precisa Sim. para realizar o seu sonho. Então foi tudo com muita tranquilidade, até porque a Manu estava com de 19 para 20 anos, então bem nova. Falei, vai buscar suas experiências com criança, porque na prática é diferente, para não É, ser aquele choque de realidade. Eu sou apaixonada por criança, mas a gente sabe, o dia a dia não é fácil. sim, com certeza. Olha, a gente sempre fala isso também. Não esquece que você vai cuidar de criança. É, Porque você quer sair do país, uhul, tô saindo do país, tô fazendo. Você vai cuidar de criança, é a sua prioridade número um. É, não é só exato. festa. Primeiro requisito, você vai ter que gostar do que você faz, porque senão você não vai aguentar 2, 3 semanas, porque cuidar de criança é difícil, Ainda não mais nos é Estados Unidos, né? mamão com açúcar, não. E não deixa de ser um trabalho, é um Sim, intercâmbio sim, para sim. trabalhar. E É. eu falo, compense com coisas boas, Uhum. mas você está indo para trabalhar. Não vai ser um mundo encantado no É. É, país da Alice, entendeu? é, Mas você vai realizar seus desejos, seus sonhos, né? É muito louco. É. É, É. é difícil entrar muito em detalhes, né? Então, é, mas eu participei de todo o processo, de apoiar, muitas coisas eu deixava com ela, só que todo esse momento eu pesquisei muito, eu acompanhava as meninas no YouTube, no Instagram, então eu já estava um pouco respaldada, porque eu queria estar pronta como mãe para quando ela vivesse esse momento. E querendo ou não, me preparando também, Sim, porque a Maria é. é minha filha única. é. Então, era literalmente viver o ninho vazio, né? Eu acho que todo É. mundo já ouviu falar nesse É, termo. eu ia te perguntar isso, porque como é que você concilia essa necessidade que você fala, você cria seu filho para o mundo, né? De Uhum. querer dar liberdade e asas aos seus filhos e ver a sua filha voando com a necessidade de protegê-la, de ter ela perto de você. Não seria a parte mais difícil? É a parte mais difícil, né? Até, né, vamos segurar a Se você for emoção falar com uma aqui. mãe, né, que está É, ouvindo, o que que você falaria? nossa, são mil sentimentos. Eu acho que vai muito da educação que você deu para o seu filho, na parte de confiar. Eu lembro que na hora do embarque dela, eu falei, nossa, não vou chorar, né? Eu falei assim, eu sei que você tá com medo. Eu também tô. Mas chegou a hora, a gente lutou muito por isso. Ai, gente, para. Todo Então, mundo. Todas nós já passamos por isso, gente. Está todo mundo querendo Ai, chorar. vamos, então Porque vai agora a gente viver. gente. está ouvindo o Momento de ponto de terapia. vista da mãe. Porque a gente conversa, a gente sabe o ponto de vista da au pair indo. Agora a gente está ouvindo da pessoa que está Quem fica. ficando. É, E o difícil é de quem fica. Porque a sua rotina continua a mesma, porém sem aquela pessoa, é. sabe? Ah, E a pessoa que está indo, ela vai viver um novo, né? Uhum. E a gente sabe que você viver em outro país requer muita energia de cabeça, físico, são outras coisas, você se adaptar àquele novo, o É. idioma, enfim. Então eu lembro que eu falei para ela, chegou o momento, a gente lutou muito por isso, né? Deu trabalhar horas, deixar ela em casa, e teve muito uma fase que eu deixava bilhetinhos
no espelho do banheiro. Eu tô indo, eu volto, isso tem um propósito, vai valer a pena. E na hora que ela embarcou, eu falei, tá valendo a pena, valeu a pena. Tá indo, segue teus sonhos. Falei, o que acontecer, você sempre vai ter tua casa, mas não esqueça dos seus propósitos. Eu acho que é isso o importante do intercâmbio. Você Uhum. ter um propósito. É muito uma montanha russa. Sim, com certeza. E se você não ter esse o porquê eu estou aqui, para que eu estou vivendo isso, você se perde, perde o objetivo do contexto. Então eu sempre falei, lembre do seu propósito, É, tá? ainda mais nos dias difíceis, né? Os dias difíceis você lembra e você pensa, não, não, vai dar tudo certo, vou correr atrás. E são vários, né, Ó, dias Nossa, maravilhosos, mas são vários dias que o bicho pega. com certeza, com certeza. Mas você falou uma coisa antes que você se preparou muito vendo os vídeos no YouTube, né, de outras meninas e tal. Isso não, não te apavorou, não? Porque no YouTube é um festival de horror, né? É um monte de gente, a família me expulsou e não sei o quê. Olha, Lívia, pelo contrário, eu acho que me mostrou possibilidades do que pode acontecer, que aí não te pega tanto de surpresa se acontecer. Eu acho que eu fui nessa linha, entendeu? Pô, ó, mas o que é isso? O que é rematch? Sabe, por exemplo, as meninas falarem de a família estranhar muito a quantidade de banho para tomar. Então, eu lembro que eu falei para Manu, na sua entrevista, você fala quantos banhos você toma, entendeu? Então, eu acho interessante porque você vai mais preparada e orienta melhor a sua filha e se prepara das possibilidades que pode acontecer. Até porque, né, não sei se já é o momento, nós temos um grupo, né, que foi criado por mim, que a gente se apoia como mães, e eu lembro que a gente teve um caso, não só um caso, de que é muito comum as mães não conhecerem o que tem de direito no processo Sim, do sim. intercâmbio e o que é um rematch, o que é uma LCC e Uhum, outras coisas. Então, eu acho que isso me deixou até mais tranquila em relação, porque eu também sabia como funcionava, uhum. É, entendeu? é bom ter informação. Eu também gosto de ter todas as informações antes de tomar uma decisão. E outra coisa, né? Acho que a gente tem que saber filtrar as informações que a gente Com busca, certeza. né? Então, aí eu fui muito de meninas que são mais positivas. Você vai morar com seus patrões, porque não é tudo maravilha. não. Eu acho Uhum, que foram caindo pessoas também que foram me passando mais segurança também, sabe? E você foi compartilhando essas experiências que você viu na internet com a Manu, com a sua filha, para vocês duas já estarem psicologicamente preparadas com o que poderia acontecer? Eu falo que eu vivi a série Au Pair, né? Porque eu só vivia isso quando eu estava de Sério? folga, virou meu hobby. Eu tive assim, agora entrando, vou entrar um pouquinho na vida da Manuela. No começo ela estava bem empolgada, tal, então a gente trocava. Eu falava, filha, eu vi isso, olha, aconteceu isso, né? Eu ia trazendo essa informação. Aí teve um período que a Manu conheceu uma pessoa, aí veio um namorinho, e aí ela Oh. perdeu um pouco do interesse do processo do intercâmbio. E aí eu percebi que quando eu trazia algumas informações já não tinha mais aquele interesse do começo, sabe? Eu fui percebendo aí um dia, eu cheguei para ela e falei assim: o que está rolando? Ah, então, mãe, estamos namorando. Eu falei, ó, uma coisa não impede a outra. é, E aí eu vi que ela foi perdendo o interesse. Eu falei, olha, esse é o seu segundo, a segunda oportunidade de um intercâmbio. É o seu sonho. Eu vou deixar nas suas mãos. Vamos fazer o seguinte: você quer um tempo? Quer viver o que você está vivendo? Ok, tudo bem. Qual o tempo? É lá até novembro. Falei, então tá bom, até novembro eu não falo mais sobre o intercâmbio, mas eu não parei de pesquisar. Eu era louca, Só não pesquisando, transmitia. fazendo planilhas. organizando na cabeça. Só que aí vem o lado da preocupação da mãe. Eu falei, será?
que ela vai pôr tudo a perder, não pela pessoa do namorado, não. Hoje eles nem estão mais namorando, mas ele é bem especial, mas por experiência de vida, porque Sim, sim, com certeza. a Manuela, né, ela dança desde os 3 anos de vida, ela vive para dança. E o intercâmbio eu sabia que era a virada da oportunidade para ela seguir, né, profissionalmente, ter uma oportunidade, enfim. Aí dei esse prazo até novembro, eu guardava as minhas emoções, né? Dei esse tempo mesmo, respeitei. Quando deu uma semana antes de novembro, eu cheguei assim para ela e falei, Manu, seu prazo está acabando. Ela falou, que prazo? Falei, não vem não, que eu sei ser mãe louca também. Falei, esse é o prazo do intercâmbio. Verdade. E aí a gente começou a retomar. Eu vivi também uma questão pessoal. Eu estava numa decisão de uma separação com o pai da Manuela, e muito entrou na questão se eu faria antes. Olha, como muita coisa se envolve, né? É loucura. Tem que tudo de É, uma vez, né? Tudo de uma vez. Mas a minha maior preocupação é se eu tomava uma atitude antes dela ir ou depois. O que que seria melhor para ela, né? nossa, que carga, hein? Sabe? Aí eu conversando, tenho assim, a minha irmã, a gente conversou bastante e eu tomei a decisão de fazer antes dela ir. Sentamos, conversamos, a gente é amiga. Eu falo para ela, em primeiro lugar, eu sou sua mãe, mas eu sou sua amiga. Sentei, conversamos e aí foi. Eu falei, eu vou tomar decisão na minha vida e a sua vida agora eu deixo em suas mãos. Eu, como mãe, já fiz o meu papel. Eu Uhum, não posso te colocar dentro de um avião. Eu não posso forçar. Você tem que querer. Até porque, como eu já tinha pesquisado muito, eu sabia que não ia ser uma vida de flores. uhum, Então, aquilo tinha que vir dela e não de mim, certo? E eu falei: esse sonho sempre foi seu, não era meu. Ele se tornou meu depois que você me passou. uhum. Então, eu lutei para realizar um sonho seu. Falei, e você tem aí uma carreira para seguir, e ela é uma carreira curta e É, jovem, é, e o tempo está passando. Falei, então agora é com você, Manu. Eu, a minha parte, eu já fiz. Você fez o seu papel de mãe, você deu ali a faca, o queijo na mão e agora ela também você não pode fazer mais, né? Eu não podia forçar, não ia é, ser. Porque, como a gente falou, a gente sabe que é um intercâmbio desafiador, né? Tem É. seus com altos e certeza. baixos. É. E aí eu saí de cena, E aí? deixei com ela. Fui viajar, passei um mês na praia e quando voltei, application, vídeo pronto, já estava online. Ai, maravilhosa. Já sou fã, eu adoro gente assim, determinada, vai atrás. Brinco com ela que foi até próximo do meu aniversário que ela falou: Mãe, estou online. Falei: Obrigada pelo presente. Vai viver a sua vida, vai viver seu sonho. E você só vai saber se vai dar certo indo. Com certeza. Olha que ironia, né? Você é mãe, torcendo para ela, pela felicidade dela, de mudar de país e não ficar perto de você. Olha como é que é uma irônico, né? Tudo É isso. bem difícil, mas é aquilo que a gente já falou, né? Um É. filho estando feliz é uma mãe feliz também, né? Eu falo que frustrações, pelo aquilo que você tentou, ela tem um sabor diferente das frustrações daquilo que você nunca tentou. Com certeza. Uhum. E aí veio que no dia próximo do aniversário da Manuela, em abril, eu estava em outra cidade fazendo um curso. Do nada ela me liga, gritando no telefone, assim, gritando empolgada. Aham. Encontrei a minha família. A gente até ia perguntar se você ajudou nessa escolha de É, família, se você participou das entrevistas, não das entrevistas, mas na escolha da preparação. família, né? É, É, nessa questão eu queria muito, mas eu falei, você tem que escolher. Você tem que ter as afinidades, você tem que uhum, sentir, porque é você que vai viver. Então, a primeira família foi do Texas.
E era o único estado que ela não gostaria de ir. Gente, É a vida como ela Nossa. é, gente. É assim. como a Manu, né? Estou dizendo que é da área da dança, ela queria muito Nova York, era o sonho, Califórnia, era as regiões que ela estava buscando, mas a gente sabe, né, que não é bem assim. Ela É. sabia, ela só jogou para o universo. Aí, qual a primeira família? Do Texas. E ela falava, mãe, e aí, o que que você acha? Eu falava assim, eu dentro assim, aceita, 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 né? Mas eu falava para ela, não, você que vai viver essa experiência, você que precisa saber se bate. Aí eu via que ela estava balançada, né? E eu com receio, será que vai vir outra família? Né? E eu com medo que ela desistisse, enfim. No fim, essa família não fluiu, até porque não era o estado que ela queria, né? Uhum. E eu falei, filha, veja como um todo, não veja um único ponto, né? É, Porque vai ser muito difícil você pegar todos os critérios que Tem você sim, com deseja. prioridades, né? certeza. Um Uhum. ou outro, você vai ter que abrir mão, É verdade. só entender o propósito disso, o porquê disso. Aí foi que, próximo do aniversário dela, ela me liga toda empolgada. Achei a minha família. É a família que ela tá até hoje. Eles são de Chicago, eles são jovens, eles têm um menino, na época tinha 3 anos, e ela estava grávida. Eles são veganos, vegetarianos, enfim, a Manu também é. O menino chama Lorenzo, mas chamam ele de Enzo. A Manuela, se fosse menino, ia se chamar Enzo. Gente, Aí você vai vendo as ah, conexões, entendeu? É. E aí ela, mãe, é Chicago. E eu já pesquisei, tá considerada entre os estados com mais oportunidade da arte. sim, Chicago é maravilhoso. Ai, é linda. Maravilhoso. É Uhum. fantástico. E ela falou: eu escolhi minha família, agora só depende deles. Eu acredito muito que às vezes as coisas vêm para te testar, para ver se Uhum. você tem certeza daquilo. Logo depois veio uma família de Nova York. Ah, ó, tentação ali, né? É, a tentação. Aí ela falou: mãe, você não sabe, veio uma família de Nova York. Eu falei: e aí? Pode ser Nova York, mas só pelo texto não bateu. Falei, filha, posso falar como mãe agora? Vai para Chicago. Encara primeiro Chicago. Você conhece Nova York, a gente já foi, ela tinha uns 10 anos. É uma São Paulo muito pior. Se no seu segundo ano você achar que precisa ir para Nova York, você troca de família. É. E aí foi exatamente. E ela está na família até E ela hoje. tá com essa família já tem 2 anos. Ela ficou, estendeu com a família. Estendeu. Então foi uma família boa, então. É. Olha, eu sou muito grata, Olha que muito bom, mesmo. viu? Eu falo que fomos abençoados. Eu vou trazer assim só um contexto bem rápido para entender como é uma família especial. Final de janeiro do ano passado, eu perdi minha mãe. A minha mãe era Hum. bem próxima da Manuela, muito. Tanto é que a Manu, no começo, se sentiu um pouco culpada em relação a isso, por ela ter ido embora. Minha mãe sentiu muito. Eu falo que minha mãe sentiu, sabe, o ninho vazio. Vazio Uhum. foi mais com a neta, a Manu é a primeira neta, mais com a neta do que com os próprios filhos. E aí, quando eu liguei para dar a notícia para ela, acho que foi um dos dias mais difíceis. Ah, imagino. Ela chorava, ela não acredito. E eu falei assim: eu não vou dar conta, eu não consigo abraçar a minha filha agora. Eu falei: você vai descer e vai pedir ajuda. Quando ela foi, eu no celular, né, esperando. Antes dela descer, eles já estavam na escada esperando ela. E aí eu desliguei o telefone. Eu falei: ela está acolhida agora. Ela não está sozinha, né? Ela não está sozinha. E a gente já tinha tido uma conversa. Se acontecesse o pior, ela falou: mãe, eu quero ir para o Brasil. E aí eu acho importante de mãe, pai, quem tiver com
a menina ou o menino que está fazendo o processo de au pair desbravar o mais detalhe possível do que tem de direito, Sim, porque sim. na agência da Manu, ela tinha direito, se perda de familiares de primeiro grau, direito a uma passagem, ou de ida ou de volta. E aí ela já sabia disso, né? Eu dei os 15 minutos. Quando eu fui ligar, falar, filha, vamos ver sua passagem. A família já tinha comprado a passagem dela. Ai, Uau. Então, e aí são pequenas coisas que fazem toda a diferença. com certeza. Toda viagem que ela faz a passeio, o rosto dela que vai e leva ela para o aeroporto, que vai buscar, já bateu na Ah, porta, Manu, você vai perder o avião, sabe? Todo o carinho. Então, assim, às vezes um benefício não paga o bem-estar. com certeza. É, quando você falou que ela acabou passando em Nova York, eu fiquei feliz. Bom, eu já sabia, né? Porque você já tinha falado que ela estava em Chicago. Mas é bom a gente falar que a gente fala muito isso, né? Porque as pessoas às vezes ficam vendo só a cidade ou só o dinheiro, mas coisas assim que, gente, às vezes não vale tanto. Não Não é. vale. É muito importante você ir para a família certa, né? Vai morar com eles. Faz toda a diferença. E, assim, detalhes que eu fui percebendo logo que deu match, ok? Eles criaram um grupo no WhatsApp, eles iam compartilhando o dia a dia da criança, Ah, fazendo meio que videozinho. Eu falava, filha, vai mandando também, porque é uma uhum. forma de vocês criarem esse elo e não É. ser um choque, tanto para você quanto para ele. Com E aí a Manu certeza. sempre me cobrou em ter um irmão. Falei, você vai ser a irmã mais velha agora. É, agora ela tem dois. Agora ela tem dois. Então, para você foi um alívio incrível, né? De Não, saber que sua filha está sendo acolhida. total, total. Isso faz toda a diferença, né? É, lógico, eu falo sempre para Manu, filha, eu, como sua mãe, não sou perfeita. Eles também não vão ser. Uhum. Existem diferenças culturais, existe mil coisas, não é fácil você estar no mesmo ambiente. A gente estava falando esses dias, eu e ela, mãe, eu preciso sair, porque eu trabalho e vivo no mesmo Sim, lugar. sim. Falei, pega teu computador, vai no Starbucks, vai numa biblioteca, saia do ambiente. Eu acho que é outra coisa muito importante que as mães Muito. podem apoiar de alguma forma, ajudar as filhas saírem, talvez já do país, com amizades. Hoje, a melhor amiga da minha filha fui eu que indiquei, que eu seguia ela no Instagram. Por algum motivo, ela era de Chicago, caiu para Adorei. mim. Eu comecei a seguir, porque eu queria ver como era a vida em Chicago. Assim que ela chegou, eu preciso de amigas, eu estou sozinha. Eu falei, ó, segue essa menina aqui. Ela acho que tem a sua idade, ela é aí de Chicago, vê o que vai dar. Cara, hoje acho que eu tenho ciúmes das duas. Ai, Ai, homem, que muito você bom, é. gente. Você acha que o intercâmbio ajudou no amadurecimento e para ela ser mais independente? 1000%. 1000%. A gente se aprende a se virar, né? Quando a gente é au pair. Nossa, eu acho não, eu tenho certeza. Já começa no momento delas tirarem o visto, que elas têm que entrar sozinha. O meu coração do lado de fora aflito, eu vi a cara dela assustada, porque o que que Ai, acontece? tadinha. No processo da Manu, eu falo que na nossa vida tudo tem que ser um pouquinho mais desafiador. A gente já tinha o visto de turista e o dela estava vencido, porque ela tirou menor de idade. Então, ela tinha que passar por entrevista. E eu contratei uma assessoria bem legal e ele falou: olha, vamos aproveitar o processo dela do intercâmbio do J1 já para renovar o de turismo, porque estava naquela época de levar meses para Aham. renovar, né, para fazer a entrevista. E ele falou: dá para fazer, a gente usa a data do J1, mas você pode fazer os dois processos ao mesmo tempo. Você paga duas taxas, mas aproveita essa disponibilidade de datas. Falei, então tá bom. Então, quando ela chegou,
ela tinha dois processos. E ela mostrou os dois. Ele falou: sempre mostra os dois. E aí ela já foi barrada lá na porta. Porque eles, assim, Manuela, dois processos. Porque não é comum Hum, isso acontecer. E Certo. muita gente não sabe que você pode tirar dois vistos ao mesmo tempo, desde que prove, né? Enfim. Então você via que toda hora ela era barrada, e eu do lado de fora, porque uma parte em São Paulo você vai olhando, e a cara dela, gente, ai, olha, pecado. eu queria Você te queria ir lá agarrar ela, proteger ela e fazer tudo por falar ela, assim, sai né? da frente. Mas não pode. Enfim, só que eu não podia. É? Resumindo, quando ela veio, graças a Deus deu certo, tudo, eu falei, bem-vinda ao mundo de gente grande. Agora, a partir desse momento, é você sozinha. É isso. Vai com medo mesmo. Aí ela começou a chorar, porque sabe aquele nervosismo aí, deu certo, soltou. Falei, é isso. É daqui para frente você vai viver isso. Então, É assim, isso mesmo, gente. É. Quem tá ouvindo em ópera, é isso mesmo. sabe, é se virar, chegar, abrir conta. A Manu teve casos, mas, da família aí resolver acompanhar, mas pode ser que não aconteça. E tá tudo bem, não tem o certo e o errado, É. né? É. A E é gente, bom, gente. Eu vou falar que é muito bom. Tipo, às vezes é meio assustador, né? Mas é muito bom você ser independente. Gente, eu odeio depender dos outros. Odeio. E você ter esse autocontrole da sua vida, de falar assim, eu consegui, e vou trazer até uma fala, gente. A Marina, que é amiga, que é essa que eu aproximei, eu conheci a mãe da Marina final de semana retrasado, né, em Chicago. E quem estava bancando a nossa viagem com alimentação eram as nossas filhas. olha, É muito tem um bom. É, orgulhinho, não bateu? Entendeu? E a gente sabe que um salário de au pair é o mais baixo do país, enfim, mas que é possível. E o quanto eu vejo o brilho no olhar delas de ter, falar assim, "Ó, eu estou pagando para com minha mãe." certeza, com É. certeza. É muito bom a gente poder pagar de volta, né? É, É muito exatamente, bom. pagar de volta e mostrar para elas que aquele dia difícil também vale a pena. Sim, com certeza. Poder proporcionar essa experiência para minha mãe viver. Então, assim, quantos sonhos, quantas oportunidades através do intercâmbio de au pair pode dar através da filha uma mãe ou um pai viver essa experiência de conhecer outro país. É Uhum, verdade. uhum. E agora, voltando assim, agora que eu lembrei, qual que é um conselho que eu dou, que eu acho que facilitou a minha segurança, um pouco de tranquilidade nesse processo da Manu ir para um outro país. Eu aconselho quem puder, e mesmo com dificuldade, é a mãe ou o pai tirar um visto antes da filha ir. E isso acho que traz uma tranquilidade de Ah, você sim. saber que se algo acontecer, eu vou a hora que eu quiser. Porque uma passagem hoje a gente consegue, por mais cara que seja, parcelar, a gente dá um jeito. Mas não Uhum. adianta você ter a passagem e não ter o visto. É E muitas vezes verdade. conseguiu o visto de última hora. A gente teve uma situação no grupo que chegou até mim, a gente fez até uma vaquinha. A menina sofreu um acidente bem sério, Hum, não conseguiram o visto emergencial para ir lá. Eu até depois perdi minha mãe e não consegui acompanhar essa história. Mas a gente chegou a fazer vaquinha, ajudar a mãe e tal, mas até onde eu sei, não aprovaram. Com a carta da família, com o documento do hospital, com É. tudo, gente, que eles não horror. aprovaram. É, mas, nossa, uma dica importantíssima. Nem tinha pensado nisso. Com É. certeza. Porque é um visto de 10 anos. Sim, Se sim. você usar, tudo bem, a gente sabe que não é barato, tal, mas pelo menos uma pessoa da família ter. Eu acho que É, deixa o coraçãozinho mais quente, mais tranquilo. sim, com certeza. E sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Se você tem algum
conselho, porque a gente vê, de vez em quando, a gente vê umas meninas falando no grupão, né? Ah, eu quero muito ser au pair, meus pais não me apoiam, ah, minha mãe não quer saber, não quer ouvir. Deve ser muito difícil isso, né? Você tem algum conselho para dar, tanto para au pair quanto para a menina que quer ser au pair, quanto para os pais, né? Uhum. Em cima dessa sua pergunta ali, veio muito o meu projeto do Grupo das Mães. Uhum, Porque em alguns momentos que eu fui acompanhando, né, o YouTube, de ouvir, ver no grupão, ah, minha família não me apoia, mas muitas vezes pode ser que não está apoiando por falta de conhecimento, de informação, sim. que é um intercâmbio respaldado pelo governo americano, que você não está indo por outro país e vai ser jogada. Não é Sol, né? É Sol o nome É, dela? eu falei assim, caramba, as au pairs têm um grupo de apoio, essas mães que Uhum. ficam. E eu falei assim, eu posso de alguma forma, talvez ajudar, e já aconteceu isso, de uma menina que a mãe não está apoiando, talvez uma outra mãe conversando, falando, "Ah, minha filha está vivendo ou viveu essa experiência, pode ajudar." E É. foi daí que surgiu o grupo. Ele tem hoje no WhatsApp, a gente é quase 200 mães, Mãe? Nossa, que Uau! legal. que chama Mães na Aventura do Intercâmbio. É uma forma de apoiar, de se ajudar, de chorar juntas, de comemorar juntas. Eu tento deixar o grupo só para assuntos do intercâmbio e a gente se apoiar de alguma forma, entendeu? Então eu vejo que a falta da informação pode ser um dos grandes motivos para gerar essa insegurança. E aí, Uhum. agarrado a isso, a gente está entrando agora, por esses dias, um lançamento de um e-book, onde eu faço um resumo da minha experiência como mãe, trazendo o que a Manuela está vivendo e o passo a passo de fazer um intercâmbio seguro, o que, que é necessário, como se preparar, o que é importante. Então, a gente traz um pouquinho aí dessa experiência que a gente está vivendo, eu como mãe e a Manu como au pair. No seu e-book tem uma perspectiva para au pair e também para os pais. Tem, tem. Seria também interessante para os pais lerem esse e-book, né? Eu vejo que o meu maior objetivo é para os pais mostrar o que, que é uma LCC, que está respaldado pelo governo americano, quais são as agências que têm, né, essa conexão, que são vinculadas ao intercâmbio, traz o que é um rematch, traz todas as possibilidades, os requisitos, é praticamente um passo a passo. E trago a minha experiência e o meu ponto de vista como mãe também. Gente, perfeito. E, nossa, essa ideia do grupo é maravilhosa. Eu fico pensando na minha mãe, coitada, quando eu fui au pair, a gente não conhecia ninguém que tinha sido au pair. Ela não sabia nem o que que era. E eu fui, tipo, numa pressa, fui atropelando, sabe? Fui, ó, tô indo, tô fazendo, tô beijo, tchau. Foi Tchau! assim, sabe? Eu não dei tempo nem dela dar um Google, sabe? Olha, graças a Deus, é um grupo assim, hoje é administrado por mim, mas acaba que uma mãe ajuda a outra, a gente vai trocando experiência, às vezes traz o que, ah, minha filha fez isso, manda para outra. A primeira vez que eu fui para Chicago, uma au pair, você é a Mari? Da grupo das mães? Então ela, minha mãe te adora, vamos tirar Virou celebridade! Ai, maravilhoso, gente. muito legal, é Ai, muito amei. gostoso. E, assim, esse projeto do grupo, nossa, batia muito forte no meu coração. E eu falava assim: ah, não vai. Um dia eu comentei com a Manu, ela não deu muita atenção para mim. Aí eu segui uma outra au pair, que também na área da dança, e mandei uma mensagem para ela: ah, tô pensando em criar um grupo de mães, tá? Aí ela pôs assim: ah, vai ser um grupo só de lamentações. Nossa, aquilo me deu um banho de água gelado. Aí eu me deixei de lado. E aí, minha prima, um dia eu conversando com ela, a gente é muito, muito, muito próxima, e ela é muito próxima da Manu. Falei, ai, Nath, tô com essa ideia, porque as meninas têm apoio, mas as mães, ela faz.
máximo que vai acontecer é ter que entrar. Mas pelo menos você tentou. Exatamente. Eu falei, pô, verdade. O grupo vai fazer, foi mais ou menos em junho. A Manu foi em 2023. Nossa, gente, eu tô perdida. Também, Estamos em eu entendo. 23. Ela foi em 23. Ela foi em 23, então 1 ano e pouco tem o grupo. Tem mãe que a filha já volta e sai do grupo, agradece. Tem mães que continuam, mesmo que a filha não está mais no grupo. Aí, recentemente, eu sei que entrou uma mãe que a filha está vivendo o au pair na Europa. Ela, posso ficar aqui? Falei, pode. É isso que eu ia te perguntar. Pode também ir para au pair de mães de Pode, Europa. porque mãe não tem Não tem diferença. país diferente, É, Tem né? Tudo país. igual. Mãe, são regras diferentes, mas que a gente pode se ajudar. no fim do dia tem certas diferenças entre ser au pair dos Estados Unidos e Europa, mas tem muita semelhança. Não importa onde você esteja, vai ser uma montanha-russa, vão ter Uhum. dias muito difíceis, porque morar fora é difícil. Não importa em qual contexto, intercâmbio, trabalho, não importa. Morar fora é difícil, sair da sua família, de perto da sua família. Então, é É. muito importante, né, esse apoio. Muito, muito. E para a mãe não vai fazer diferença nenhuma se sua filha está entrando no avião para os Estados Unidos ou para a Europa. Sua filha está entrando no avião e está saindo Tá do indo país. embora, Então, isso Vocês exatamente. já. conhecem o termo, o portão que engole filhos? Aquele Né? portão amarelo é o engolidor de filhos. Então, não importa para onde vai, ele está engolindo de qualquer jeito. Ai, que pecado. Ai, gente. Mari, muitíssimo obrigada por ter vindo conversar com a gente. Eu peço que estão escutando, ou quem quer ser au pair, põe a mãe para escutar. Põe a mãe para escutar, relaxar um pouquinho. Põe a mãe para entrar lá no grupo, a Isso, gente se ajuda, entendeu? Estamos lá uma para apoiar, enfim, é uma rede de apoio. Esse é o maior propósito, tanto no Instagram. O Instagram é muito mais para divulgar a experiência, mostrar que mesmo com as dificuldades ele traz grandes sim, sim. oportunidades. Um Olha, crescimento na vida dessas meninas e desses meninos que, assim, não tem preço, É, é surreal. é. Quem quiser entrar em contato, onde é que eles te acham? Ó, no Instagram, a nossa página é mães, underline, aventura, underline, intercâmbio. Então, mães na aventura do intercâmbio. É só me chamar lá, eu adiciono no grupo do WhatsApp, e aí a gente começa essa vida, essa parceria, essa amizade, porque hoje eu sou mãe, amigas de mães, ah, entendeu? Me chama vira no uma família, privado. né? Mari, me ajuda, estou pensando em visitar minha filha, então o que eu puder, eu estou ajudando, faço conexões. Eu acho que é só para facilitar e mostrar. Acho que o maior propósito disso, que o intercâmbio de au pair é possível para qualquer pessoa. É. Ele se encaixa É, dentro de possibilidades. Então, assim, é importante viver essa experiência, porque para a vida toda, profissionalmente, eu tenho certeza que só traz crescimento e com traz certeza. orgulho de você ter um filho vivendo. A Manu vai me matar, mas está tudo bem. Mata não, pode falar, vai. Eu tive a notícia que ela foi aprovada na faculdade de Ai, dança que de Chicago legal! com Ai, gente, bolsa. tá vendo, Ai! gente? Au pair, o programa de au pair abre portas. Portas, portas, Abre. É entendeu? por isso que a gente sempre se dedica a ajudar as pessoas, para mostrar para as meninas, abrir as portas do mundo. Isso. Por isso que a gente tem esse podcast, porque a gente quer ajudar, é o mesmo objetivo, ajudar as pessoas. Cara, tem muitas oportunidades aí que começam com o au pair. E que é possível para todo mundo. Eu É acho que muitas, possível. sabe, às vezes eu fico um pouco querendo mostrar para as mães que dá, que pode viver o intercâmbio, pode visitar a filha. Não estou falando que vai ser fácil, Uhum. mas é possível viver a É, experiência. Eu já fiquei na casa da família da Manu por 2 vezes. Eu fico bem pouco, depois eu vou para o hotel. Mas o fato de ver fotos da minha filha na casa me traz muito mais segurança. Eu acho que o outro ponto importante que a gente não falou aqui, para finalizar, é
conheça a família. A Uhum. Manu, antes de embarcar, quando a gente estava indo tirar o visto dela, veio da família dela. Eles falaram: eu quero conhecer a sua mãe. Na época ela estava Ai, namorando e o que bom. namorado. E a Manu foi traduzindo e eu falei, né, com eles, mas eu comecei assim: eu estou entregando a minha joia rara para cuidar da joia rara de vocês. Ah, E, nossa, gente, isso é muito forte, porque eu é, estou confiando em vocês É, para é entregar a minha verdade. filha. E é. vocês vão ter que confiar na minha filha. E eu, de longe, eu vou ficar de olho na minha filha. E eu quero que vocês fiquem de olho na minha filha. Não é a sua filha, mas precisa. É um elo, se É. cria um elo, entendeu? Ai, Com Então, certeza. eu vejo que é isso, essa importância da gente ter essa nossa consciência. Ah, eles são patrões, mas eu estou mandando a minha filha, e eu, como mãe, tenho que estar orientando a minha filha a cuidar dos filhos é, dessa filha. Mas que é, bom, que é um sinal maravilhoso, né? Partir da família, esse pedido, né? contato. Sim, sim. Encontro, um sinal maravilhoso. E outra dica aqui também que eu vejo que tudo flui muito bem na família da Manu, até hoje, uma vez por semana eles fazem uma reunião entre eles para trazer coisas do dia a dia, para é um momento, por exemplo, minha mãe está vindo para Chicago, tudo bem ela passar uma noite aqui, ou eu estou indo viajar em tal lugar, ou olha, isso não foi legal. Então, acho que acaba evitando deixar o copo transbordar. Às Nossa, vezes, com uma coisinha, certeza. né? É, Então, Com é guardar. outra certeza. dica importantíssima: oferecer, sugerir para a família essa reuniãozinha, esse bate-papo uma vez por É. semana, Manter a para os comunicação, né? ajustes. Vamos finalizar, então, dando um grande parabéns para Manuela. Manu, desculpa, Ai, filha. gente, mas olha, mas sabe que são exemplos assim que inspiram as pessoas Com e ela vai certeza. inspirar outras pessoas. Ela podia vir aqui contar pra gente. Ela podia vir. Pode, é só chamar. Depois eu mando o contato dela para vocês. Ah, mas muito obrigada mesmo. Que conversa boa, viu? De ouvir o outro lado lá das mães. Nossa, foi emocionante Ai, mesmo. muita dica boa. Nossa, foi maravilhosa. Olha, eu estou à disposição e dou parabéns também pelo projeto de vocês. Eu acho que aqui é uma forma da gente se unir, unir forças, né, e mostrar que mesmo com as dificuldades que a gente tem no nosso país, no Brasil, existe possibilidades e que falta Sim, sim. informação. E eu acho que esse Exatamente. é o nosso papel aqui, É, levar essa informação com nenhum objetivo, é só como um propósito. realizar sonhos. Sim. Uhum. Mari, muitíssimo obrigada mais uma vez. A gente vai colocar o link do seu Insta na descrição. Tá bom, E depois, legal. quando seu livro sair também, o seu e-book, me fala que a gente coloca na descrição também. Fechou então, meninas. Brigadão. Mari, que conversa boa. Obrigada. Foi, eu amei, eu amei. Precisando, conte comigo, estou à disposição. Todo futural perto tinha que ter uma mãe assim, para ajudar. Bora, vamos lá. Tô aqui, eu abraço qualquer filha, o que eu puder ajudar vai ser feito de coração. Se alguma mãe quiser me chamar, tirar dúvidas, tenha paciência, porque eu tenho que ajustar com a minha vida louca, mas Com eu faço de certeza. coração, É. Então tá, gente. Um tá beijo para bom? você. Tenha um excelente dia.